Sétimo capítulo. Deus no cais. Rezemos para que a raça humana jamais escape da terra para espalhar sua iniquidade em outros lugares. C.S. Lewis. Mac ficou parado no banheiro olhando o espelho enquanto enxugava o rosto com uma toalha. Procurava algum sinal de insanidade naqueles olhos que o espiavam de volta. Aquilo seria real? Claro que não, era possível, era impossível. Mas então estendeu a mão e tocou lentamente o espelho. Talvez fosse uma alucinação trazida por todo o seu sofrimento e desespero. Talvez fosse um sonho. Ele estivesse dormindo em algum lugar, quem sabe na cabana, morrendo congelado. Talvez de repente um estrondo terrível rompeu seu desvaneio. Vinha da direção da cozinha e deixou Mac paralisado. Por um momento houve um silêncio mortal e depois, inesperadamente, gargalhadas retumbantes. Curioso, saiu do banheiro e enfiou a cabeça pela porta da cozinha. Mac ficou chocado diante da cena. Jesus deixava cair uma grande tigela com algum tipo de massa ou molho no chão, e a coisa tinha se espalhado por toda a parte. A barra da saia de papai e seus pés descalços estavam cobertos pela massa gosmenta. Saruí disse alguma coisa sobre a falta de jeito dos humanos e os três caíram na risada. Por fim, Jesus passou por Mac e voltou com toalhas e uma grande bacia de água. Saruí já estava começando a limpar a sujeira do chão e dos armários. Mas Jesus foi direto até papai e, ajoelhando-se aos pés dela, começou a limpar a frente de seu vestido. Gentilmente levantou um pé de cada vez e colocou os dois na bacia, onde os limpou e massageou. Isso é tão bom! Exclamou o papai. Encostado no portal, Mac não parava de pensar. Então Deus era assim no relacionamento, muito linda e atraente. Ele sabia que ninguém estava em busca do culpado pela sujeira do chão, pela tigela quebrada ou por um prato que não seria compartilhado. Era óbvio que o que realmente importava era o amor que eles sentiam um pelos outros e a plenitude que esse amor lhes trazia. Balançou a cabeça, como isso era diferente da maneira como ele tratava os seus entes queridos. Embora simples, o jantar foi um banquete. Algum tipo de ave assada com uma espécie de molho de laranja, manga e alguma outra coisa. Verduras frescas temperadas com sabe lá o que, com gosto de fruta e de gengibre. E arroz de uma qualidade que Mac jamais havia provado. Por hábito, abaixou a cabeça para rezar, levantou-a e viu os três rindo para ele. Meio sem jeito, disse: obrigado a vocês todos. Alguém pode me passar o arroz? Claro, nós íamos ter um molho japonês incrível, mas o sem jeito ali. Papai acenou na direção de Jesus. Decidiu ver se a tigela quicava. Qual é? Respondeu Jesus num arremedo de defesa. Minhas mãos estavam escorregadias. Papai piscou para a Mac enquanto lhe passava o arroz. Não se consegue bons empregados por aqui. Todo mundo riu. A conversa parecia quase normal. Pediram que Mac falasse de cada um dos seus filhos, menos de Miss. E ele contou das várias lutas e conquistas deles. Quando falou de suas preocupações com Kate, os três apenas assentiram com uma expressão solidária, mas não ofereceram nenhum conselho. Ele também respondeu à pergunta sobre os amigos, e Saruí pareceu mais interessada em perguntar por Nan.
Finalmente, Mac conseguiu dizer uma coisa que o incomodava durante toda a conversa. Bom, estou aqui falando sobre meus filhos, meus amigos e sobre Nan. Mas vocês já sabem tudo o que vou dizer, não é? Vocês estão agindo como se ouvissem pela primeira vez. Saruí estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dele. Marquezinho, lembra-se da nossa conversa anterior sobre limitação? Nossa conversa, ele olhou para papai que assentiu como quem sabe das coisas. Você não pode compartilhar com um de nós sem que compartilhe com todos, disse Saruí e sorriu. Lembre-se das muitas vezes em que escolheu sentar no chão para facilitar um relacionamento, para honrá-lo. Marquezine, você faz isso frequentemente. Você não brinca com uma criança ou colore uma figura com ela para mostrar sua superioridade. Pelo contrário, você escolhe se limitar para facilitar e honrar o relacionamento. Você é até capaz de perder uma competição como um ato de amor. Isso não tem nada a ver com ganhar e perder, e sim com amor e respeito. Então, o que acontece quando estou falando com vocês sobre meus filhos? Nós nos limitamos por respeito a você. Não estamos trazendo à mente, por assim dizer, nosso conhecimento sobre os seus filhos. Ouvimos como se fosse a primeira vez e temos enorme prazer em conhecê-los através dos seus olhos. Gosto disso, refletiu Mac, recostando-se na cadeira. Saruí apertou a mão dele e pareceu se recostar. Eu também. Os relacionamentos não têm nada a ver com poder, nunca. E um modo de evitar a vontade de exercer poder é escolher se limitar e servir. Os humanos costumam fazer isso quando cuidam dos enfermos, quando servem os idosos, quando se relacionam com os pobres, quando amam os muito velhos e os muitos novos, ou até mesmo quando se importam com aqueles que assumiram uma posição de poder sobre eles. Bem falado, Saruí, disse papai, com o rosto luzindo de orgulho. Eu cuido dos pratos de vocês, mas primeiro gostaria de ter um tempo para as devoções. Mac teve de se conter um risinho diante da ideia de Deus fazendo orações. Imagens de devoções familiares de sua infância vieram se derramar em seu pensamento, e não eram exatamente boas lembranças. Com frequência consistiam em um exercício tedioso de dar as respostas certas, ou melhor, as mesmas velhas respostas, as mesmas velhas perguntas sobre histórias da Bíblia, e depois tentar ficar acordado durante as orações exaustivamente longas de seu pai. E quando o pai tinha bebido, as orações da família sempre se tornavam um terrível campo minado, onde qualquer resposta errada ou um olhar distraído provocavam uma explosão. Ficou esperando que Jesus pegasse uma velha versão da Bíblia. Em vez disso, Jesus estendeu a mão sobre a mesa e segurou as de papai, com as cicatrizes agora claramente visíveis. Mac ficou sentado em extremo fascínio, vendo Jesus beijar as mãos do pai, depois olhar fundo nos seus olhos e finalmente dizer: Papai, adorei ver como hoje você se tornou completamente disponível para assumir a dor de Mac e deixar que ele escolhesse seu próprio ritmo. Você o honrou e me honrou. Ouvir você sussurrar amor e calma no coração dele foi realmente incrível. Que alegria imensa ver isso. Adoro ser seu filho.
Embora Max se sentisse um intruso, ninguém pareceu se preocupar, e de qualquer modo ele não tinha ideia de para onde ir. Presenciar a expressão de tamanho amor parecia deslocar qualquer atrave lógico, e ainda que ele não soubesse exatamente o que sentia, era muito bom. Estava testemunhando algo simples, caloroso, íntimo e verdadeiro. Isso é sagrado. A santidade sempre fora um conceito frio e estéril para Mac, mas isso era diferente. Preocupado em não fazer qualquer gesto que perturbasse aquele momento, simplesmente fechou os olhos e cruzou as mãos. Ouvindo atentamente, de olhos fechados, sentiu Jesus mexer a cadeira. Houve uma pausa antes que ele falasse de novo. Saruí, começou Jesus com suavidade e ternura. Você lava, eu enxugo. Os olhos de Max se abriram rapidamente, a tempo de ver os dois sorrirem afetuosamente um para o outro, pegarem os pratos e desaparecerem na cozinha. Ficou sentado alguns minutos sem saber o que fazer. Papai tinha ido a algum lugar e os outros dois estavam ocupados com os pratos. A decisão foi fácil. Pegou os talheres e os copos e os levou para a cozinha. Assim que entrou, Jesus jogou um pano. Enquanto Saruí lavava os pratos, os dois começaram a enxugar. Saruí começou a cantarolar uma música evocativa que ele havia escutado papai cantar. Mais uma vez a melodia mexeu no fundo de Mac, despertando lembranças e emoções. Se pudesse permanecer ouvindo aquela canção, aceitaria ficar enxugando os pratos pelo resto da vida. Cerca de 10 minutos depois haviam acabado. Jesus deu um beijo no rosto de Saruí, e ela desapareceu no corredor. Em seguida ele sorriu para Mac. Vamos ao cais olhar as estrelas. E os outros? Perguntou Mac. Estou aqui, respondeu Jesus, sempre estou aqui. Mac assentiu. Esse negócio da presença de Deus, embora difícil de entender, parecia estar penetrando constantemente em sua mente e em seu coração. Por isso, relaxou. Vamos, disse Jesus, interrompendo seus pensamentos. Sei que você gosta de olhar as estrelas. Parecia uma criança cheia de ansiedade e expectativa. Acho que gosto, respondeu Mac, percebendo que a última vez em que fizera isso fora na maldita viagem com as crianças. Talvez tivesse chegado a hora de correr alguns riscos. Seguiu Jesus, saindo pela porta dos fundos. Nos momentos finais do crepúsculo, Mac podia ver a margem rochosa do lago, tão cheia de mato, alto como ele recordava, mas lindamente cuidada e perfeita como uma pintura. O riacho ali perto parecia cantarolar algum tipo de música, projetando-se cerca de 15 metros sobre o lago. Havia um cais e Mac mal conseguiu vislumbrar 3 canoas amarradas nele. A noite ia caindo depressa e a escuridão distante já estava cheia dos sons de grilos e sapos. Jesus pegou-o pelo braço e guiou-o pelo caminho enquanto seus olhos se ajustavam, mas Max já estava olhando para uma noite sem luar, com o espanto das estrelas emergindo. Chegaram ao meio do cais e se deitaram de costas. Olhando para cima, a altitude do lugar parecia ampliar o céu, e Mac adorou ver a imensidão do espaço tão claramente estrelada.
Jesus sugeriu que fechassem os olhos por alguns minutos, permitindo que os últimos clarões do crepúsculo desaparecessem. Mac obedeceu e quando finalmente abriu os olhos, a visão foi tão poderosa que por alguns segundos ele experimentou uma espécie de vertigem. Era quase como se estivesse caindo no espaço, com as estrelas correndo em sua direção para abraçá-lo. Levantou as mãos, imaginando que podia colher diamantes um a um de um céu de veludo negro. Uau! Exclamou. Incrível! Sussurrou Jesus, com a cabeça perto da Demaque no escuro. Nunca me canso de ver isso. Mesmo que você tenha criado. Eu criei quando era o Verbo, antes que o Verbo se tornasse carne. De modo que mesmo tendo criado tudo isso, agora vejo como humano e acho impressionante. É mesmo, Mac não sabia como descrever o que sentia, mas enquanto continuavam deitados em silêncio, olhando o espetáculo celestial num espanto reverente, observando e ouvindo, soube em seu coração que isso também era sagrado. Estrelas cadentes ocasionais chamejavam numa trilha breve, cortando o negrume da noite e fazendo um ou outro exclamar: Viu aquilo, que maravilha! Depois de um silêncio particularmente longo, Mac falou: Eu me sinto mais confortável perto de você. Você parece muito diferente delas. Como assim diferente? A voz suave de Jesus emergiu da escuridão. Bom, Mac fez uma pausa enquanto pensava, mais real ou palpável, não sei. Lutou com as palavras e Jesus ficou deitado em silêncio esperando. É como se eu sempre tivesse conhecido você, mas papai não é nem um pouco o que eu esperava de Deus. Essa Saruí é muito estranha. Jesus deu um risinho no escuro. Como eu sou humano, nós temos muito mais em comum, mas mesmo assim não entendo. Eu sou o melhor modo que qualquer humano pode ter de se relacionar com papai ou com Saruí. Me ver é vê-las, e acredito, papai e Saruí são tão reais quanto eu, embora, como você viu, de maneiras muito diferentes. Por falar em Saruí, ela é o Espírito Santo. É criatividade, é ação, é sopro da vida. É muito mais, muito mais. Ela é meu espírito. E o nome dela é Saruí. É um nome simples de uma das nossas línguas humanas. Significa vento. Na verdade, um vento comum. Ela adora esse nome. Resmungou Mac. Não há nada de muito comum nela, isso é verdade. O nome que papai mencionou é Elo. Heloísa, disse a voz reverentemente no escuro, ao lado dele. Esse é um nome maravilhoso. El é o meu nome como Deus Criador, mas Ousia é ser, ou aquilo que é verdadeiramente real, de modo que o nome significa o Deus Criador, que é verdadeiramente real e a base de todo ser. Isso é o que é um nome bonito. Houve silêncio por um minuto enquanto Mac pensava no que Jesus havia dito. Então, onde é que isso nos deixa? Ele sentia como se estivesse fazendo a pergunta em nome de toda a raça humana. Bem, onde vocês sempre se destinaram a estar, no próprio centro do nosso amor e do nosso propósito. De novo uma pausa e depois, acho que posso viver com isso. Jesus deu um risinho.
Fico feliz em saber. E os dois riram. Ninguém falou por um tempo. O silêncio havia baixado como um cobertor, e tudo que Mac tinha realmente consciência era do som da água batendo no cais. Novamente ele rompeu o silêncio. Jesus, o que é, Marquezinho? Estou surpreso com uma coisa em você. Verdade, o que? Acho que eu esperava que você fosse mais cuidado aí, Mac. Ah, bem, humanamente marcante, Jesus riu. Humanamente marcante quer dizer bonito? Agora ele estava gargalhando. Bom, eu estava tentando evitar dizer assim, mas de algum modo achei que você seria um homem ideal. Você sabe, atlético e de uma beleza avassaladora. É o meu nariz, não é? Mark não soube o que dizer. Jesus, eu sou judeu, você sabe. Meu avô materno tinha um narigão. Na verdade, a maioria dos homens do meu lado materno tinha nariz grande. Só pensei que você teria uma aparência melhor, de acordo com o que, de acordo com o que padrão. De qualquer modo, quando você me conhecer melhor, isso não vai importar. Mesmo ditas com gentileza, as palavras machucaram. Machucaram o que exatamente? Mac ficou deitado por alguns segundos e percebeu que, por mais que pensasse que conhecia Jesus, talvez não conhecesse, ou conhecesse mal. Talvez o que conhecesse fosse um ícone, um ideal, uma imagem através da qual tentasse captar um sentimento de espiritualidade, mas não uma pessoa real. Por que isso? Perguntou finalmente. Você disse que se eu o conheço de verdade, sua aparência não importaria. Na verdade é bem simples, o ser sempre transcende a aparência. Assim que você começa a descobrir o ser que há por trás de um rosto muito bonito ou muito feio, de acordo com seus conceitos e preconceitos, as aparências superficiais somem, até simplesmente não importarem mais. Por isso, Heloísa é um nome tão maravilhoso. Deus, que é a base de todo ser, mora dentro, em volta e através de todas as coisas, e emerge em última instância como o real. Qualquer aparência que mascare essa verdade está destinada a cair. Seguiu-se um silêncio enquanto Mac refletia sobre o que Jesus havia dito. Desistiu depois de apenas 1 ou 2 minutos e decidiu fazer a pergunta mais arriscada. Você disse que eu não o conheço de verdade. Seria muito fácil se pudéssemos sempre conversar assim. Admito, Mac, que essa conversa é especial. Você está realmente travado e nós queríamos ajudá-lo a se arrastar para fora da dor. Mas não fique achando que porque não sou visível, nosso relacionamento precisa ser menos real. Será diferente, talvez até mais real. Como assim? Meu propósito desde o início era viver em você e você viver em mim. Espere 1 minuto. Como isso pode acontecer se você ainda é totalmente humano? Como pode estar dentro de mim? Espantoso, não é? É o milagre de papai, é o poder de Saruim, meu espírito, o espírito de Deus que restaura a união que foi perdida há tanto tempo. A cada momento, eu escolho viver totalmente humano. Sou totalmente Deus, mas sou humano até o amargo. Como eu disse, é o milagre de papai. Mac estava deitado no escuro, ouvindo com atenção
Você está falando de uma moradia real e não somente de uma questão teológica. Claro, respondeu Jesus com a voz forte e segura. O humano formado a partir da criação material e física pode ser totalmente habitado pela vida espiritual, a minha vida. Isso exige a existência de uma união muito real, dinâmica e ativa. É quase inacreditável, exclamou Mac baixinho. Eu não fazia ideia, preciso pensar mais nisso. Mas talvez eu tenha outro monte de perguntas, e temo toda a sua vida para respondê-las. Riu Jesus. Mas por enquanto chega disso. Vamos nos perder de novo na noite estrelada, no silêncio que se seguiu. Mac simplesmente ficou parado, permitindo que a enormidade do espaço e da luminosidade esparsa o fizesse sentir-se pequeno, deixando suas percepções serem capturadas pela luz das estrelas e pela ideia de que tudo tinha a ver com ele, com a raça humana, que toda aquela magnífica criação era para a humanidade. Depois do que pareceu um longo tempo, Jesus rompeu o silêncio. Nunca vou me cansar de olhar para isso. A maravilha de tudo, o esbanjamento da criação, como disse um dos nossos irmãos, tão elegante, tão cheio de desejo e beleza mesmo agora. Sabe, reagiu Mac novamente, abalado pelo absurdo da situação, pelo lugar onde estava, pela pessoa ao seu lado. Algumas vezes você parece tão... Quer dizer que estou eu, perto de Deus Todo-Poderoso, e na verdade você parece tão humano, sugeriu Jesus, mais feio, e começou a rir, primeiro baixinho e contido, depois as gargalhadas. Era contagioso e Mac deixou-se levar num riso que vinha de algum lugar bem no fundo. Não ria a partir daquele lugar, havia muito tempo. Jesus estendeu a mão e o abraçou, sacudido por seus próprios espasmos de riso. E Max se sentiu mais limpo, vivo e bem desde... Bom, não conseguia se lembrar desde quando. Os dois acabaram se aquietando e o silêncio da noite se impôs mais uma vez. Mac ficou parado, se dando conta da culpa por estar se divertindo e rindo. Mesmo no escuro, sentiu a grande tristeza chegar a encobri-lo. Jesus sussurrou com a voz embargada: eu me sinto muito perdido. Sua mão se estendeu e ficou apertando a sua. Eu sei, Mac, mas não é verdade. Lamento se a sensação é essa, mas ouça com clareza. Você não está perdido. Espero que você esteja certo, respondeu Mac, com a atenção afrouxada pelas palavras do amigo recém-encontrado. Venha, disse Jesus, levantando-se e estendendo a mão para Mac. Você tem um grande dia pela frente, vou levá-lo para a cama. Passou o braço pelo ombro de Mac e juntos andaram para o chalé. De repente, Mac sentiu-se exausto. O dia fora longo. Talvez acordasse em casa na sua cama, depois de uma noite de sonhos vividos. Mas em algum lugar dentro de si esperava estar errado.